1 Timóteo, capítulo 4, verso 1. 1 Timóteo. Vamos ler? Mas o Espírito expressamente diz que, nos últimos tempos, apostatarão alguns da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrinas de demônios, pela hipocrisia de homens que falam mentiras, tendo cauterizada a sua própria consciência, proibindo o casamento e ordenando a abstinência dos manjares que Deus criou para os fiéis e para os que conhecem a verdade, a fim de usarem deles com ações de graça. Porque toda criatura de Deus é boa, e não há nada que rejeitar, sendo recebido com ações de graça, porque pela palavra de Deus e pela oração é santificada. Amém? Pode assentar, irmãos, e podem louvar a Deus com as palmas para Jesus. Podem glorificar o Senhor com as palmas. Queridos irmãos, algo profetizado na Bíblia está se cumprindo nos dias modernos. Algo profetizado na palavra de Deus através do apóstolo Paulo está acontecendo no mundo hoje. No mundo cristão, algo que foi profetizado, já foi avisado que aconteceria, já foi avisado que seria dessa maneira. Tanto que, quando você, porventura, quiser de certa forma encontrar algum tipo de inimizade, contenda ou dissensão, basta você trazer à tona algum assunto mais austero da Bíblia. E quando eu digo assunto austero, eu digo um assunto que não é tão popular. Primeiro eu preciso dizer o que é popular. Alguma coisa que é popular no seio da igreja moderna é bênção, vitórias, livramentos, prosperidade, restituição. A coisa mais comum que tem é você ouvir glória a Deus e aleluia quando se diz que um crente vai vencer. A coisa mais comum é você escutar louvores, exaltação ao nome do Senhor, quando se diz que todo mundo vencerá por Jesus. Agora, quando algum tipo de desvio de conduta, pecado, é abordado, é tratado, aí então, o nível de aceitação começa a se diminuir. E alguns assuntos que nós temos aprendido e nós temos crescido vendo que não a sociedade cristã apenas evangélica, mas a sociedade cristã católica também aceitava como certo, agora é questionável. Está acontecendo no mundo hoje uma situação moralmente, sociologicamente chamada inversão de valores. Você sabe o que é inversão de valores? É claro que você sabe. Nós temos uma noção básica do que é valores. Agora imagine esses valores sendo invertidos. Algumas situações sendo polarizadas, sendo trocada a ordem, o sentido, a aceitação do que antigamente era bem aceito, agora não é aceito. E o que antigamente não era aceito é um modelo viável e mais aceito. Na linguagem de um falador por aí, os valores estão invertendo-se da maneira que, para a sociedade mundial hoje, coloca-se o cabrito para cuidar da horta. Você já viu isso? É estranho ou não é? É avesso ou não é? É. E quem é mais prejudicado com tudo isso? Nós poderíamos dizer que é a igreja. É claro que é.
Mas estamos tratando de família. E as famílias estão sendo bombardeadas por esta onda maligna de inversão de valores. A família está sendo bombardeada. E a Bíblia já alertou um grande ataque contra a instituição familiar, que começa com o casamento. A Bíblia chega a dizer aqui de proibição do casamento. A Bíblia chega a dizer aqui de proibição dos manjares que Deus permitiu e estabeleceu. Hoje, aqui em 2017, nós podemos imaginar proibição do casamento. Eu não consigo acreditar que isso um dia possa acontecer. Alguém de 1920, escutando alguns costumes praticados hoje, até por pessoas de bem e que estão no alto escalão das repartições públicas, eles não acreditariam que aconteceria em 1920 o que acontece hoje. É incabível nós analisarmos o final do casamento, a destruição do casamento. Queridos irmãos, para nossa atualização, já faz tempo que casamento na agenda global, na agenda mundial, é sinônimo de ameaça. Família na agenda mundial é sinônimo de prejuízo, de problema, de aumento na taxa de natalidade e tantas outras aversões que o sistema mundial apresenta contra a família. Satanás, com seu ataque terrível, está deixando as famílias cada vez mais desestruturadas. Eu poderia tratar isso de maneira apenas sociológica, falando somente de família. Mas um sociólogo faria uma palestra melhor do que a minha. Muito fácil isso. Ou qualquer outro psicanalista poderia discursar muito melhor, tratando-se de família, analisando somente os fatores sociais, ou seja, somente o relacionamento do homem com o homem e a modificação disso tudo no meio. Mas espera aí, nós não somos sociólogos, nós somos crentes. E se nós somos crentes, nós somos espirituais. E se nós somos espirituais, nós temos que entender a origem deste mal. E a origem deste mal não é simplesmente um relacionamento social. A origem desse mal também é espiritual. E o nome dessa origem de mal toda é apostasia. E está acontecendo. Há uma preocupação muito grande no meu coração e no coração de homens sérios e de mulheres sérias com este problema chamado apostasia. Porque a apostasia ela é muito sutil. Ela não trabalha abertamente, porque tudo que se manifesta abertamente, com imposição, com truculência, é resistido pela maioria. Agora, a apostasia, ela trabalha fluindo pelas beiradas, trabalha devagar, pervertendo um espaço aqui, automaticamente ganhando outro espaço ali. Corrompe um espaço aqui, ganha outro espaço ali. Derruba um dogma aqui, ganha um espaço ali. Derruba um ponto doutrinário aqui, ganha outro espaço ali. Derruba-se uma liderança aqui, ocupa-se um espaço de crescimento ali. E assim, a apostasia vai trabalhando para se estabelecer dentro da igreja. E é um fenômeno de últimos dias. A Bíblia vai tratar a apostasia como um problema sério e precisa ser tratado assim. Paulo adverte a Timóteo, alertando desse tempo e desse problema. Alguém pode dizer, apostasia, acho que eu preciso mudar de igreja. Apostasia não é um problema eclesiástico, porque em qualquer ministério onde você for, você vai encontrar um problema da apostasia. Outras pessoas dizem, eu vou embora do Brasil, o evangelho aqui inflou, cresceu demais. Eu vou para a Alemanha, eu vou para a Suécia, o berço do pentecostalismo, ou eu vou para a África, onde existe um alto índice de aceitação do evangelho. A apostasia não é um fenômeno geográfico. A questão da apostasia está mais relacionada a um tempo
um tempo de apostasia. E a Bíblia vai dizer isso. Nos últimos tempos. Nos últimos tempos. E o problema da apostasia é que ela tem um lastro. Ela tem um apoio, ela tem uma base de sustentação. Qual é essa? O livre-arbítrio. Por quê? Eu vou te fazer uma pergunta, será que você vai comprar linguiça na farmácia? Não, você não vai comprar linguiça na farmácia. Ou você vai comprar um relógio de parede numa borracharia? Não, você não vai fazer isso. A questão da apostasia é o seguinte. Satanás, ele procura reivindicar a legalidade para si, dizendo, é o que os homens querem. É o que as pessoas querem. Eu não vejo mal nenhum nisso. Isso é o pleno exercício do livre-arbítrio, cada um faz o que quer. Isso não é apostasia, é a vontade humana, da palavra grega telema. Isso é a vontade do homem, o homem quer isso. O homem quer deitar, beber e folgar. Isso é natural do homem. E Satanás encontra essa legalidade. E como a apostasia tem crescido tanto, quem sofre são homens e mulheres de Deus. Porque o mundo, ele vai crescendo nesse tipo de sistema, vai se fortalecendo e vai comprimindo as minorias. Você já ouviu falar em bullying? Existe o bullying evangélico, existe o bullying cristão, onde se tira sarro de pessoas que conservam a doutrina da santidade. Existe discriminação. Nós vivemos num país que é chamado um país plural, um país laico, onde se respeita tudo. Se respeita homossexual, se respeita religiões afro, se respeita budismo, taoísmo, judaísmo, até islamismo, se respeita tudo. Se respeita, cabe tudo. O nome disso é pluralismo. Tem que respeitar todo mundo. É engraçado que tem lugar para todas as confissões religiosas, tem lugar para todas as confissões eclesiásticas, tem lugar para todas as filosofias, todo mundo é respeitado dentro do campo da tolerância, só que tem um problema sério. Às vezes, nós temos encontrado uma barreira dentro da própria casa de Deus para se provar que a inversão de valores está crescendo, que até mesmo dentro da casa de Deus, que é um lugar para ser diferente, não está sendo exercido o ofício da casa de Deus, e até quem quer ser fiel, quem quer guardar a doutrina de Deus, quem quer guardar a palavra da santidade, da verdade, está sendo discriminado e afastado por canto. Amém. Talvez alguém julgue dizendo, pastor, isso está acontecendo na Igreja de Deus Amor. Estou dizendo que isso está acontecendo no Brasil. Um crente que quer guardar a palavra e a doutrina de Deus, ele é chamado de xiita, ele é chamado de radical, ele é rotulado de conservador acelomado, ou tantos outros adjetivos pejorativos e vergonhosos. Por quê? Ora, qual é a opção correta de se servir a Deus? Ah, eu não sei. Como assim não sei? Não, não sei, é relativo, depende do teu ponto de vista. Você vê Deus do jeito que você quer. Não, Deus é uma maneira só. Não, e a pluralidade? Ah, tá, é verdade, temos que respeitar. Tudo bem. E assim o mundo vai se aprofundando, vai perdendo a sua essência. Você sabe, irmãos, o que é perder a essência? Perder a característica, a identidade. Quando se pergunta assim, o que se faz num boteco? Ora, num boteco você vai para tomar alguma coisa, talvez um refrigerante ou tomar uma cachaça, coisa parecida. Essa é a função primária de um boteco. Até hoje, apesar de existir mais igreja do que boteco, o boteco ele ainda mantém a sua função principal, que é ter bebida para as pessoas tomarem. Agora a igreja, pastor, a igreja é um ajuntamento social, é parecido com um clube, uma sociedade. Não. Igreja é um lugar, ou pelo menos essa instituição, e não somente aqui, mas em todo o Brasil, é um local de adoração a Deus. É como se fosse um quartel general, onde recebe-se ordens, e não somente para se receber, mas para se executar. E Satanás está trabalhando de todas as maneiras para corroer essa finalidade.
desvio de finalidades, apostasia. E já começou a ser sentido os problemas da apostasia no Brasil. Problemas morais. Porque eu vou te dizer o que é pior do que alguém que está desviado lá no mundo, ou alguém que não conhece a palavra e está lá no mundo. É alguém que conhece a palavra, conhece a verdade e está desviado dentro da igreja. É pior. Eu vou dizer para você que existem problemas morais que já estão sendo perceptíveis por causa da apostasia. Problemas morais. Não estou dizendo de situação espiritual ainda, estou dizendo de moral, ética, valores. Estão sendo corrompidos. A igreja brasileira está perdendo em termos de compromisso. A igreja evangélica, a igreja pentecostal está perdendo para o catolicismo em muitos aspectos. Estamos perdendo em termos de moralidade para o judaísmo. Estamos perdendo em termos de moralidade, de ética, de respeito, de valores, até para o islamismo. Eles não abrem mão dos seus valores. Estamos percebendo problemas de ordem financeira também, porque onde existe uma desordem moral, não vai você pensar que é só a situação pecaminosa. Não, vem problemas financeiros também. Porque o pecado também faz você gastar dinheiro à toa. O pecado, uma vez estabelecido na vida de seja quem lá for, ele vai corroendo a vida financeira da pessoa. E é um caos. A apostasia está trabalhando dessa maneira, endividando, colocando as pessoas numa situação cada vez mais caótica. E a família vai sendo assim prejudicada largamente por causa desses problemas. E sabe a que me refiro? Problemas financeiros relacionados não somente ao consumismo, mas relacionado também a um tipo de gasto de tempo com aquilo que não é necessário. Tudo produtos da apostasia. E os problemas espirituais? Crentes com problemas espirituais. Crentes com problemas que nós poderíamos dizer, não é normal isso. Já está acontecendo em nossos dias. Estamos aqui buscando o socorro de Deus. Isso é verdade, estamos. Mas nós não podemos fechar os nossos olhos para esta realidade que está à nossa frente. Estamos vivendo, irmãos, um grande surto de apostasia. E tem um problema, esse surto não vai passar. A Bíblia nos diz aqui, nos últimos tempos, alguns se apostatarão da fé. E essa palavra ainda me traz uma certa esperança. Porque a palavra alguns não indica totalidade, indica uma parte, uma parcela. Sabe o que eu dou glória a Deus? Porque são alguns, não são todos. Por aí, em muitos lugares onde você escuta falar o nome de Jesus, vocês sabem, irmãos, não tem nada mais de Jesus. Nesta finalidade, não existe mais. Porque não se tem mais um compromisso verdadeiro com o cristianismo em muitos lugares, em muitas igrejas por aí. Porque a apostasia já corroeu o interior de muitas instituições e está corroendo, está trabalhando de todos os jeitos. E muitos estão se apostatando. Mas a palavra alguns, como eu já disse, me traz esperança. Porque alguns não quer dizer todos. Ainda existe alguém que é remanescente e fiel e que não se dobra à apostasia. Existe alguém que ainda ora, que ainda jejua, que ainda lê a Bíblia, que ainda luta pela santidade, que ainda luta pelo que é certo, que ainda luta pelo que é correto, que ainda acredita que há esperança de salvação. Mas a apostasia está aí. E sabe, irmãos, a Igreja Deus e Amor é muito conhecida. É muito conhecida por muitas pessoas aí por fora. Eu dou glória a Deus porque a nossa igreja ainda é conhecida como uma igreja rígida nos termos de santidade ao Senhor. Mas tem um detalhe. Já tem muitos escândalos e muitos pecados se avizinhando que estão corroendo essa imagem também.
E sabe, irmãos, ainda existem alegações dizendo assim, ora, apostasia. Tinha que acontecer apostasia. Eu ainda estou sendo bíblico, ainda que eu seja apóstata, eu estou sendo bíblico. Ainda que eu cometa algum escândalo, eu estou sendo bíblico. Eu faço parte da estatística do que escandaliza. Eu faço parte da estatística do que é apóstata. Calma lá. Não é bem assim. É igual a morte de Jesus. Jesus morreu. Mas existe responsabilização por quem entregou Jesus, por quem traiu Jesus. Vai acontecer escândalo? Vai acontecer. Mas ai daquele por quem vier o escândalo. Ah, se apostatou. Mas ai daquele que se apostatar. O que é apostasia? É um afastamento. O que é apostasia? É um ato revolucionário. Você sabe o que é revolução? Nós vamos entender revolução basicamente. O que aconteceu em 1850? A tal da Revolução Industrial. Modificou totalmente a forma de fabricação, supervalorizou o capital, enfim. Isso é um tipo de revolução. Mas agora, culturalmente, socialmente, é o que importa para nós agora. Revolução é o quê? É uma inversão de valores, uma troca de valores, uma troca de situações. E Satanás, ele quer trabalhar de todas as maneiras para se infiltrar no seio da igreja, promovendo revoluções, espíritos revolucionários. O que é o espírito revolucionário? Espírito das mudanças, das transformações, cada vez mais constantes, cada vez mais efetivas, cada vez maiores, cada vez mais expansivas, evolução e também revolução, para quê? Vamos ver o que vai dar a revolução. Queridos irmãos, a apostasia também está muito relacionada à revolução, e eu entendo e sei que quem está aqui, nesse corpo, aqui nessa igreja, entende os problemas sérios que as revoluções têm causado em muitos países. Revoluções têm causado sérios problemas na sociedade. Existe uma necessidade de revolução, pastor? Olha, pode até existir, mas a revolução que eu defendo é a nós retornarmos ao princípio da igreja primitiva, da santidade, da oração, do jejum, da santificação, de buscar a Deus. Esse é o tipo de revolução que precisamos, não a bagunça da apostasia. Esse tipo de revolução eu apoio. A igreja primitiva é um modelo, é um referencial. A igreja de hoje que nós estamos vivendo, o período de hoje, a igreja, como nós entendemos e como os ímpios chamam, os crentes, os evangélicos, está enfrentando um problema muito sério com a apostasia. Problema muito sério. Quando eu falo de apostasia, é difícil eu não tocar no assunto de oração. É difícil eu não tocar no assunto de jejum. É difícil eu não tocar no assunto de Bíblia e de santificação, de santidade. Sabe, irmãos, um dos grandes sinais da apostasia é o afastamento do espírito de oração. Talvez alguém diga assim, o pastor está dando indireta para a gente orar mais. Irmãos, você vai entender o que eu quero dizer com isso. Espírito de oração é um tipo de espírito de súplica derramado por Deus no coração da igreja. Onde o crente não é que ele vai orar porque ele precisa, ele tem que orar. É aquele espírito que começa a compungir o crente, quando ele vê, ele está orando, não necessariamente porque ele precisa ou porque ele quer, mas é porque Deus está movendo. Mas esse espírito vai trabalhando de tal maneira que ele começa a atrapalhar toda a essência desse espírito de oração que tem que existir no meio da igreja. Tem que existir um espírito de santificação, um espírito de ataviamento da noiva, um espírito de preparo. A apostasia veio para arrebentar, para quebrar com tudo isso. Vocês sabem, irmãos, eu falei para vocês que, por um lado, a Bíblia está dizendo que alguns se apostatarão. Eu até apresentei uma certa positividade, dizer, alguns, não é a totalidade, mas a Bíblia diz dos últimos tempos, e nós estamos além dos últimos tempos, estamos já na pré-vinda de Jesus. Então, infelizmente, sabe em que tempo nós estamos? Não é no tempo em que alguns se apostatarão da fé. Nós já passamos esse tempo. Nós estamos no tempo em que a maioria se apostatará da fé. A maioria. É difícil nós encontrarmos algum crente que fale das coisas de Deus, puramente as coisas de Deus.
Talvez você me diga, o pastor está fazendo meia culpa em cima do altar, está se dando desculpa, ou está dizendo alguma coisa que o pastor se sente culpado por isso. Mas a verdade é, irmãos, que nós estamos vivendo dias tão ocupados, que quase não se fala das coisas de Deus. Estou dizendo aqui, não estou querendo ser mais santo que ninguém. Que quem conversa comigo já percebeu também que até do pastor surge tantas conversas mais administrativas, mais legalistas e mais rotineiras do que das coisas de Deus. O que é que está acontecendo quando eu digo isso? É uma pergunta, não é apenas para um grupo, ou para tentar atacar alguém, ou para tentar falar para alguém. Somos nós, estamos vivendo um tempo difícil de apostasia. Mente cauterizada. Isso é apostasia. Problema sério. Problema sério. Então veja as consequências. Nós vamos dizer de primeira mão, nós não somos cristãos, nós temos que amar o próximo. Como é que nós vamos amar o próximo se estamos em apostasia? Eu posso pregar sobre o amor aqui, eu posso discorrer o que é amor, eu posso dizer as 3 traduções bíblicas para amor, mas se estiver apostatado, nunca vai existir amor. Será uma hipocrisia. E não existe amor irresponsável. Não existe. Amor irresponsável é aquele tipo de amor que deixa você fazer tudo o que você quer. Isso não é amor, isso é permissividade. Isso não é liberdade, isso é libertinagem. Diante de Deus, nós temos que entender que nós temos limites. E se nós deixarmos nos levar por tudo isso que o diabo quer que nós levemos, nós vamos nos apostatar, ou seja, nós vamos nos afastar. E existe uma outra tradução para a palavra apostasia, epistemes do grego, que quer dizer rebelar-se contra. Rebelar-se contra, isso também é apostasia. Rebelar-se contra. E é um sinal dos últimos tempos. E a apostasia está aí. A apostasia aconteceu no jardim do Éden, seduzindo Adão. Aconteceu no deserto, seduzindo a Balaão. Aconteceu por tanto tempo lutando para seduzir a Pedro, conseguiu seduzir a Judas Iscariotes. No tempo de Paulo, a apostasia seduzia muitos homens sérios. O diabo trabalhou com a apostasia até para seduzir o apóstolo Pedro. Era um tipo de apostasia judaizante, onde Pedro, sendo judeu, assentado-se entre os gentios, a hora que chegaram os enviados de Jerusalém, Pedro começou a se afastar. Paulo resistiu-lhe face a face, porque Paulo era um guerreiro contra a apostasia. Há momentos que nós vamos ter que endurecer, há momentos que nós vamos ter que nos posicionar, e nós vamos impor regras a nós, dizendo não, 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 eu não posso me apostatar, eu preciso entender onde eu estou, eu quero ir para o céu, eu não posso me misturar com aquilo que é impuro. Desperta a igreja de Deus, desperta a igreja de Curitiba. Eis aí a apostasia batendo na tua porta, eis aí a apostasia querendo entrar, eis aí Satanás querendo colocar em dúvida os dons de línguas estranhas, o dom de revelação, os dons de cura divina, os dons da inspiração, da pregação da palavra de Deus, a eficiência e a cura durante o louvor. Eis aí Satanás trabalhando para ridicularizar a nossa fé. Mas não ceda, não ceda, não ceda, não se apostate, permaneça firme no que você aprendeu, não volte atrás. Aleluia. Pastor, mas já está tudo perdido. É final de tempo. A Bíblia já disse da apostasia que seria um fenômeno para os últimos dias. Mas eu vou te apresentar um poder extraordinário para combater a apostasia. E também é um sinal de últimos dias. Joel capítulo 2, 28. E há de ser que nos últimos dias derramarei do meu espírito sobre toda a carne. É nos últimos dias. Nos últimos dias não tem só apostasia, não. Tem derramamento do Espírito Santo também. Tem poder de Deus também. Tem unção e autoridade também. Tem a graça de Deus também nos últimos tempos. Não é só apostasia, não. Pastor, eu me sinto apenas como mais um perdido no meio da multidão. Não, você não está sozinho. Você não está sozinha, não, irmã. Deixe falar o que quiser, deixe pensar o que quiser, não importa, siga na sua direção. Não permita a apostasia modificar a tua forma de ver o céu. Não deixe a apostasia invadir a sua família, porque a apostasia destrói as famílias.